Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, sou muito grato com a presença de vocês. Seja bem-vindo ao canal Evangelismo Reflexão. E hoje nós vamos estar trazendo aqui uma palavra de Deus, o qual veio ao meu coração. E acredito que para muita gente é hora de refletir. E no momento que nós estamos passando, um momento difícil, né? Nós podemos ver que a situação a cada dia parece que se agrava mais e a gente parece que continua não acreditando na providência de Deus. Mas ainda assim nós podemos dizer de que maneira eu e você gostaríamos de ser lembrado. De que maneira eu e você gostaríamos que os outros nos olhassem, nos vissem. De que maneira? E por isso nós vamos estar refletindo dentro da palavra de Deus em 2 Crônicas 21, 5 e 6. E a palavra de Deus nos diz assim: E ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel com a família de Acabe. Havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse homem é um rei, o qual ele simplesmente se juntou com uma mulher, o qual era da família de Acabe, e Acabe era casado com Jezabel. Um homem que realmente não queria nada com Deus. E ele nos mostra o seguinte: no capítulo 18, para nós termos uma ideia e voltarmos, para você ter uma ideia de quem foi Jeorão, esse rei foi o rei Jeorão. Esse rei, ele simplesmente, ele matou os seus irmãos. Apesar de seu pai ter dado o reinado para ele, ele matou os seus irmãos. Ele fez com que o povo se prostituíssem, adorando outros deuses. E por isso, Deus o sentenciou da seguinte maneira. No versículo 18, diz o seguinte: Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que saía as suas entranhas, e ele morreu sofrendo dores terríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem como já havia feito. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades. Se sepultando na cidade de Davi. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Incrível como é que um rei, uma pessoa que depois que morreu, as pessoas simplesmente deu como se fosse graças a Deus que ele morreu. Graças a Deus que ele foi. Ninguém acendeu incenso e não teve a honra de ser sepultado no túmulo dos reis. Agora eu pergunto uma pessoa, quem dessas pessoas eu e você gostaríamos de ser? Você quer ser aquela pessoa que é aquela pessoa que quando vai embora as pessoas choram, sentem saudade? Ou você quer ser aquelas pessoas que quando você vai as pessoas dão graças a Deus que você foi? Quem você? De que maneira você gostaríamos de ser lembrado? Isso eu e você podemos escolher. E ainda podemos ver o seguinte: essas pessoas ficam marcadas muito pelo que elas fazem. Um exemplo: Judas Iscariotes, o traidor. Todo mundo conhece o Judas Iscariotes como um traidor. Quando as pessoas traem, é o primeiro título que a pessoa dá para ele: não, você é um Judas Iscariotes, porque é a mesma coisa, você é um traidor. Essa pessoa foi titulada, ganhou esse título de traidor
sendo chamado de Judas Iscariotes. O outro, também que as pessoas brincam muito, é Tomé, por causa da incredulidade. Quando você é uma pessoa que não crê, o tempo todo duvidando, e a pessoa fala, esse tem a fé de Tomé, porque é o que duvidou. Quando você vê alguém falando, esse é um Tomé na vida, é porque o cara é desacreditado, o cara não tem fé. E por aí vai, marcando as pessoas pelos que elas fazem e pelos que elas, né, são, na verdade. E um outro detalhe que nós podemos ver nessa passagem, nessa reflexão, como é que pode um homem ser tão indesejado? Um rei, que é um homem importante, hoje em dia vamos dizer que seria tão importante como um presidente, né? Que as pessoas, hoje em dia você tem um presidente que alguns desgostam, outros amam, mas nesse caso ninguém o amou. Geron foi assim, completamente, morreu, botou para lá no túmulo e acabou. Aí eu pergunto, como é que pode uma pessoa ser tão indesejada? E muitas das vezes nós nos fazemos assim, essa pessoa indesejada, pelas nossas atitudes. As nossas atitudes muitas das vezes ferem as pessoas. E hoje em dia o que mais tem são pessoas com as atitudes agressivas. Hoje em dia você tem pessoas que infelizmente estão dentro da igreja e agindo como se fosse um homem desse. Pessoas que ninguém quer ficar perto. Pessoas que quando chega, eu lembro que eu tinha no trabalho, tinha uma pessoa que quando estávamos lá reunidos de 6 a 8 pessoas reunidas, e essa pessoa chegava, era incrível. Ia saindo um de cada vez, um pouquinho aqui. Quando via, essa pessoa estava sozinha, porque ninguém queria ficar perto dela. Era uma pessoa chata, uma pessoa indesejável. Aquela pessoa que tinha sempre razão, e tudo que ela falava é o que era certo. E ainda, nós não podemos esquecer do seguinte, eu e você vamos estar sempre sendo observados. Sempre. Sempre, sempre. Vamos ver lá em Jó, que diz o seguinte, Jó 1, capítulo 1 diz, na terra de Uz via um homem chamado Jó, e era homem íntegro e justo, temente a Deus, e se desviava do mal. Olha como é que ele é observado. Isso, né, é um homem, está se dizendo que ele é justo, né, e se desviava do mal. Significava, se ele se desviava do mal, porque o mal vinha até ele, mas ele se desviava. E no seguinte diante diz, no versículo diante diz, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Isso é o próprio Deus falando de Jó. É o próprio Deus dando testemunho de Jó. E o que é mais interessante, é que o diabo de maneira nenhuma pôde acusá-lo de nada. A única coisa que o diabo falou foi o seguinte, também, tu o protege de todo jeito, é você que guarda ele de tudo, onde ele está, você põe a mão, tuas mãos estavam lá. O diabo, em momento nenhum, falou, não, eu vejo isso assim, assim, não, porque o próprio Deus falou. Porque, meu irmão, o caráter, quem vê, é Deus. Se tem duas coisas que a gente pode dizer é o seguinte, eu e você, que estamos sendo observados o tempo todo, e existe, só tem duas que pode ver o nosso caráter. É Deus e o diabo. É quem realmente nos conhece. Porque reputação é aquilo que eu mostro para vocês que eu sou. Eu posso ser uma pessoa ótima na igreja, eu posso ser uma pessoa ótima no trabalho, eu posso ser uma pessoa ótima na escola ou na faculdade, mas quem me conhece sabe quem eu sou. Ainda assim, você tem a sua família. A família que você tem, a sua esposa, a esposa que você tem, os filhos que você tem, eles podem dizer isso de você, ao seu caráter, como é? Você é o tipo do pai que deixaria algum legado para os seus filhos?
Porque tem muita gente que diz, eu deixei herança, eu deixo herança, se eu morrer hoje também, meus filhos têm uma herança. A herança mal administrada, ela acaba. O legado não. O legado, ele perpetua ali, para quem tem caráter. E é assim que Deus botou em cada um de nós. Ele botou um caráter em mim, em você. Nós é que muitas vezes nos desviamos desse caráter. E ainda, você sabia que foi feito uma pesquisa das 3 coisas mais desacreditadas, dos órgãos mais desacreditados? O primeiro, os mais desacreditados, os políticos, o qual não é para menos. Os políticos foram os que mais foram desacreditados. O segundo mais desacreditado nessa pesquisa foi a polícia. E o terceiro, o que é de doer o coração, os pastores. E como é que pode nós, muitas das vezes como crente, antigamente a palavra do crente valia muito. Antigamente você não tinha, só o fato de você ser crente, ou você era odiado ou você era amado. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando você diz que é crente, quantas pessoas dizem que é crente, que é cristão, que é evangélico? A moda agora é ser evangélico. Todo mundo é evangélico. Mas ser crente de verdade é difícil. Não é fácil para ninguém. E o fato de nós estar sendo, o tempo todo sendo observado, lá em Samuel 16, 18, diz o seguinte: isso quando Saul estava sendo perturbado por um espírito que vinha da parte de Deus, não que Deus tem um espírito maligno, mas um espírito maligno vindo pela parte de Deus, que é tipo assim, Deus permitiu que aquele espírito maligno perturbasse Saul, que ele manda buscar alguém e como nós podemos ver, Davi era o que andava lá nos pastos, tanto que quando Samuel chega para ungir, né, o rei, senta-se todo mundo, Jessé mostra todos os filhos e pergunta, acabou-se os filhos? E ele diz, não, tem um mais novo lá, não faz muita diferença, esse não dá para ser rei, esse está lá escondido. Mas olha que interessante, diz o seguinte, o moço de Saul diz o seguinte: um dos servos respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha como é que mesmo ele estando cuidando das ovelhas, não sendo aparentemente tão importante ali na família, como é que ele foi observado por esse homem? Como as pessoas estão te observando? De que maneira você está sendo visto? Como tem sido o seu testemunho de vida? Como tem sido o seu testemunho como homem, como marido, como pai, como irmão? Como tem sido? Você é do tipo daquele que não leva o desaforo para casa? Você é do tipo daquele que tem sempre razão? E é isso que nós estamos aqui refletindo na palavra de Deus. Em Atos 20, 35 e 38, diz que em tudo o que fiz, isso Paulo falando, aqui mostra que Paulo ele não voltaria mais. E disse o seguinte: e tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Paulo, mesmo com trabalho em dificuldade, ele teve ali de como ajudar os fracos. Ele ajudava as pessoas. Hoje em dia parece que não temos mais isso. Parece que você chega dentro de um local, eu posso citar igrejas, não que todas as igrejas sejam assim, muito pelo contrário, existe igrejas sérias, pessoas sérias, pastores sérios, existe sim, existe, a gente sabe que existe, mas o que eu estou falando são de igrejas e de pessoas que se comportam dessa maneira. Não estou falando aqui para que você
não vem dizer que toda igreja e todo pastor é assim. Não. Tem igrejas, tem pastores e tem membros sérios, pessoas que realmente vivem o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Você tem visto isso? Paulo está ensinando aqui que é muito melhor você dar do que você receber. E é uma realidade. Se você está dando, porque você tem para receber. Esse é um comportamento que nós devemos ter, de liberalidade. Muitas das vezes as pessoas guardam até o que não precisam. É uma realidade. Deixa de ajudar quem realmente precisa. E hoje nós podemos ver o seguinte: igrejas grandes nessa pandemia, pode perguntar quantas pessoas ela ajudou, quantas pessoas elas ajudaram, quantas pessoas receberam uma cesta básica pelo tamanho da igreja que é, pela quantidade de membros que são da igreja, quantos receberam ajuda? Essa pandemia que veio fez muita diferença para aqueles que ficavam o tempo todo só gritando do púlpito o que tinha que fazer e deixar de fazer. Mas agora que tem que mostrar a grande diferença como igreja, é que a gente vai ver a diferença de quem é e quem não é. Apesar que Deus e o diabo sabia quem ele era, como viu aqui quem era Jó. Mas muitas das vezes as pessoas esqueceram desse pequeno detalhe. Deus mandou essa epidemia, mandou não, ele permitiu que essa pandemia acontecesse para mostrar quem é a igreja, realmente é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Aqueles que realmente estão ali para ajudar, porque é para isso que serve uma igreja, não só para você ir lá adorar, mas também para ajudar os irmãos quando precisam, né? E ainda Paulo diz o seguinte: tenho dito isso, e ajoelhou-se com todos eles e orou. E a palavra de Deus diz que Paulo ali era tão amado, que diz o seguinte: todos choraram muito e abraçaram e o beijavam. O que mais os entristecia foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Ali houve dor, choro, tristeza pelo homem que ia embora. Como eles amavam aquele homem. Não é à toa que Paulo foi o que foi. O Paulo deixou saudades, deixou a palavra, o homem que sofreu, foi decapitado pela palavra de Deus, ele deixou saudades. E você, tem deixado saudade? E o outro detalhe muito importante é o seguinte: a maior crise que nós estamos enfrentando hoje não é só econômica. A maior crise que nós estamos enfrentando hoje não é só política. A maior crise que estamos enfrentando hoje é a crise moral. Como é difícil as pessoas terem caráter. Pessoas que pareciam ter caráter mostram completamente diferente. E ainda podemos dizer o seguinte, está em Deuteronômio 34, 7, 8, diz o seguinte: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. E os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Olha, eu sei que tem pessoas que perdem pessoas e choram por muito tempo. Mas um líder que é chorado pelo povo por muito tempo é que é difícil. A grande diferença é como eu e você gostaríamos de ser. Como você e você gostaríamos de ser lembrado. Como você quer ser lembrado. Então é isso que nós devemos pensar. E é nisso que nós devemos meditar na palavra de Deus. E perguntando para nós mesmos se nós temos realmente feito a vontade de Deus. E mais uma das coisas que nós devemos pensar o seguinte: se eu e você não dermos o exemplo certo, os primeiros que nós mandamos para o inferno são os que estão em casa, porque são eles que veem o tempo todo as nossas atitudes e quem realmente nós somos.
E que assim, meu irmão, Deus nos abençoe e nos guarde, e que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Amém.